Descubra o incrível ato emocionante de uma faxineira que surpreendeu em 5 minutos. Ana era uma guerreira anônima nas ruas agitadas de São Paulo. Mãe solteira, enfrentava a rotina como uma faxineira determinada, limpando escritórios de luxo para garantir um futuro melhor para seus filhos, Júlia e Pedro. O dia começou como qualquer outro, com o sol entrando pelas janelas de vidro, refletindo-se em mesas brilhantes. O som dos passos apressados dos executivos ecoava pelo ambiente, e Ana, com seu uniforme simples, sabia que muitos a ignoravam. Mas ela não se deixava abater. Quando olhava para os filhos, lembrava-se do que realmente importava: amor, dedicação e a certeza de que eles poderiam realizar qualquer sonho. No entanto, o inesperado aconteceu. Enquanto varria o chão, a vassoura escorregou de suas mãos. Em um tris, bateu no pé de uma mesa e fez a luxuosa obra de arte na parede vibrar antes de se despedaçar no chão. O impacto do vidro explodido ecoou como um grito ensurdecedor. Os olhares começaram a se voltar para ela. Uma tempestade de indignação surgiu entre os funcionários. Sussurros pesados, dedos acusadores, a sensação de desprezo a cercava. O coração de Ana disparou e suas mãos trêmulas refletiam a dor de sua queda social instantânea. Era como se todos ali tivessem condenado não apenas seu erro, mas sua própria existência. Nesse instante, o amor que ela tinha pela arte e pelos filhos parecia desaparecer. Mas, à medida que os murmúrios a cercavam, algo dentro de Ana se acendeu. O olhar para a pintura danificada a fez lembrar-se de um caderno em casa, cheio de desenhos e cores que expressavam sua essência. A arte tinha sido seu escape, a única maneira de resgatar seus sonhos sufocados pela realidade dura. Ao invés de se encolher, Ana levantou a cabeça. Com voz firme, ela começou a compartilhar a história da obra danificada, revelando que era mais que uma simples pintura. Era uma representação de luta, de superação e persistência. Os olhos de alguns mudaram. A indignação se transformou em curiosidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão na sala era palpável quando, para surpresa de todos, o diretor, que até então a ignorava, a observou atentamente. Ele começou a se interessar pela paixão com que Ana falava. Com coragem, ela propôs uma apresentação improvisada, onde exporia não apenas suas obras, mas também suas vivências, suas lutas diárias para garantir um futuro digno. No fundo, Ana sabia que aquele era o momento da virada, podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Os olhares mudaram e a plateia passou a entender que, por trás da faxineira, havia uma artista pronta para ser descoberta. E assim, enquanto seu coração pulsava forte, a pergunta ecoou: "Mas, Ana, você realmente acha que isso é suficiente para mudar a forma como somos vistos?" E no auge desse desafio, a pergunta pairou no ar, cheia de promessas de transformação. O que viria a seguir? Ana sentiu o peso da pergunta. Era um desafio que ressoava em seu coração e, ao mesmo tempo, um convite. A sala permaneceu em silêncio, os rostos agora mais atentos, com expressões que variavam entre ceticismo e esperança. Ela respirou profundo, tentando reunir palavras que realmente transmitissem sua essência. "Olha, eu não vim aqui para pedir desculpas de novo. Esse acidente foi só um estalo, um grito que reverberou dentro de mim", começou. Suas mãos tremiam, mas não de medo como antes. Agora, elas gesticulavam com fervor. "Na verdade, este lugar é um reflexo da luta de muitos. Eu sou só uma faxineira, sim, mas as histórias que carrego nas minhas mãos sujas têm cores vibrantes, desenhadas com lágrimas, risos e muito amor." À medida que falava, Ana sentia a energia mudar. O diretor, que antes parecia alheio, agora tinha os olhos fixos nela, como se estivesse vendo uma nova realidade se formando. Outros funcionários começaram a parar de cochichar e a escutar de verdade. Imaginei a jornada de cada um de vocês, todos com suas batalhas,
cada um lutando para se destacar. Ana olhou diretamente nos olhos de algumas pessoas, mesmo quando o peso parece insuportável. E eu não sou diferente. As palavras começaram a fluir como uma corrente. Ana falava sobre suas noites sem dormir, sonhando com o dia em que pudesse mostrar ao mundo sua arte. Seus rabiscos coloridos eram mais do que simples desenhos. Eram os passos de sua dança contra a desigualdade, contra o descaso. Ela queria inspirar, precisava que aquelas pessoas sentissem a paixão pulsante que vinha de dentro. Sua voz embargava, mas continuava forte. Quando terminou, ainda havia um silêncio pesado, mas agora misturado ao entendimento. As murmurações da indignação deram lugar a uma onda de empatia. O diretor finalmente se levantou. Ana, você realmente acredita que pode mudar a maneira como vemos e tratamos as pessoas que, como você, dão duro todos os dias? Ela deu um passo à frente. Sim, e quero começar aqui, agora. Quero que todos vejam que não sou a faxineira de vocês, mas sim uma artista. Quero realizar uma exposição, mostrando que a arte não precisa estar em galerias. Ela vive nas pequenas histórias, nas lutas diárias. Eu posso fazer isso, e juntos podemos mudar a percepção. Os olhares começaram a se movimentar, alguns sorrisos brotaram. A tensão na sala havia se dissipado, e uma pequena chama de esperança parecia ter sido acesa. Vamos dar a ela a chance, sussurraram alguns. Mas, naquele momento, um alarme começou a tocar, ecoando pela sala. O diretor franziu a testa, confuso. Era um sinal de emergência? A tensão retornou rapidamente. O que estava acontecendo? Ana olhou ao redor, seu coração disparado novamente. O que é isso? Perguntou, tentando manter a calma, mas sabia que cada segundo contava. Essa reviravolta inesperada poderia mudar tudo. A chance dela de ser ouvida estava novamente ameaçada. E quando o alarme ficou mais intenso, outro pensamento a assombrou. E se a oportunidade que parecia brilhar agora escapasse entre seus dedos? Enquanto os funcionários olhavam em volta, meio atordoados, Ana sentiu que sua vida estava em jogo uma vez mais. E assim, a pergunta pairou no ar. Qual seria seu próximo movimento? Como ela lidaria com essa nova tempestade? O alarme estridente cortou o ar pesado da sala como uma faca. Ana podia sentir o pânico começar a se espalhar entre os funcionários. Pessoas se levantaram, algumas já com os pés em movimento, outras hesitando, sem saber se deviam sair ou ficar. A urgência estava estampada em seus rostos, e o senso de comunidade que tinha começado a se formar parecia derreter como gelo ao sol. Ela respirou fundo, tentando organizar sua mente. Era agora ou nunca. O que fazia sentido? Deixar tudo para trás e correr? Ou permanecer e lutar por aquilo que começava a brotar em seu coração? Afinal, compartilhara tanto ali. Como poderia simplesmente sair daquela maneira, como se nada tivesse acontecido? Pessoal, gritou ela, sua voz cortando a confusão. Por favor, olhem para mim. Esse alarme não pode ser apenas um sinal, é um chamado para a mudança. As palavras ecoaram com uma nova energia e algumas pessoas pararam para olhar. Os rostos que antes eram indiferentes agora demonstravam curiosidade. O diretor, ainda angustiado, parecia querer entender uma nova realidade que se desdobrava à sua frente. Ana não tinha tempo a perder. Era hora de mostrar a todos que o potencial estava ali, ao alcance de suas mãos. Esse lugar, esta sala, é um reflexo de toda a desigualdade que existe. E agora, mesmo com o som do alarme, eu acredito que podemos transformar esse caos em algo positivo. Precisamos agir. Vamos juntos enfrentar isso, assim como enfrentamos o dia a dia. As palavras saíram como um jorro de magma, ferventes e ardentes, e ela podia sentir a energia mudando mais uma vez. Algumas pessoas começaram a se aglomerar novamente em torno dela. Cuidadosamente, Ana se inclinou para o grupo que a cercava. Olhem para suas mãos, exclamou, mas sua voz estava agora carregada de paixão. Vocês cuidam, limpam, organizam. Cada gesto é uma obra-prima. Aqui, neste momento, podemos criar uma nova arte, uma obra que abale as estruturas. Podemos ser a mudança que queremos. Não deixem que um alarme os impeça de lutar por um mundo melhor. O diretor se virou para ela, seus olhos brilhando com algo que Ana não conseguia identificar de imediato. Talvez admiração, ou talvez culpa. Ele se aproximou, ainda hesitante, mas com uma intensidade crescente. Ana, o que você propõe?
O que eu devo fazer para apoiar isso? Ana sentiu um frio na espinha. A oportunidade estava nas suas mãos, mas o desafio também. Ela poderia não ser apenas uma artista, mas uma líder. Como ela poderia transformar toda aquela energia em ação? E mais uma vez a dúvida insistia em aparecer. Será que poderia confiar nos outros? Vamos usar esse momento, vamos transformar esse alarme em música, sugeriu, quase numa explosão de inspiração. Vou fazer uma performance coletiva. Cada um de vocês pode se juntar a mim. Vamos fazer barulho, fazer arte, deixar essa sala vibrar com nossas vozes e nossas cores. Ela notou que algumas pessoas olhavam para ela com um brilho nos olhos. A adrenalina tomou conta e muitos começaram a se agitar, prontos para seguir seu exemplo. O diretor levantou a mão, sinalizando que estava disposto a apoiar. O clima estava mudando e a magia começava a acontecer. Mas à medida que os ânimos aumentavam, o som do alarme também se intensificava. Ana sabia que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria após essa performance? O alarme representava um verdadeiro perigo, e ela não tinha certeza do que viria a seguir. Estaria pronta para lidar com as consequências, ou o que buscava se tornaria um pesadelo? Os corações acelerados estavam prestes a se unirem em uma explosão de arte, mas a pergunta pairava. Será que essa nova chama de esperança seria suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? A sala parecia se transformar a cada segundo que passava. Os murros de incerteza estavam se abrindo, dando espaço para a criatividade e a coragem. Ana olhou ao redor e viu sorrisos começando a surgir, mãos se levantando em apoio à sua ideia. Ali, naquele pequeno recinto iluminado pelas luzes fluorescentes, uma onda de união estava pronta para tomar forma. Ok, vamos lá, todos juntos. Quero que cada um de vocês traga um objeto que represente seu trabalho aqui. Pode ser a vassoura, o pano, até mesmo aquilo que simboliza sua luta diária. Juntos, vamos criar uma instalação viva. As palavras saíram com uma intensidade que a fez sentir como se tivesse aceso um fogo em seu interior. Os funcionários, antes paralisados pela dúvida, começaram a se movimentar. Um homem gordo e de barba, que sempre parecia despreocupado, correu até a cozinha e voltou trazendo um balde brilhante. As mulheres que limpavam as mesas se entreolharam e começaram a pegar suas ferramentas de trabalho. A sala, que um dia foi um espaço isolado, estava se transformando em um palco vibrante de cores e sons. Ana percebeu que o alarme era como um ritmo, um chamado à ação que impulsionava todos a se unirem. Quanto mais pessoas traziam seus objetos, mais a energia aumentava. O diretor, agora ao lado de Ana, segurava uma escova e sorriu, como se estivesse descobrindo algo novo dentro de si. "Estamos prontos, Ana", ele exclamou, a paixão refletida em seu olhar. "Vamos mostrar ao mundo que somos mais do que apenas o que parece. Vamos fazer isso!" Ela sentiu o coração batendo forte, quase fora do peito. Que momento! As incertezas começaram a desvanecer, sendo substituídas por uma convicção nova. "Perfeito! Agora precisamos criar uma coreografia!" gritou, unindo sua voz às de seus colegas. As ideias começaram a fluir, cada um compartilhando suas experiências, fazendo gestos, imitando o que faziam diariamente. O balde se transformou em um tambor que ecoava no chão. As vassouras e panos se tornaram instrumentos de percussão. A sala já não era mais uma sala comum, estava pulsando com vida. As vozes começaram a se misturar em ritmos diferentes. Ana agarrou um pano e começou a dançar, movimentando-se de forma leve, fazendo um giro e olhando para todos com um brilho de alegria. "É isso, vamos misturar tudo", ela gritou. E logo a dança se formou, uma dança coletiva de celebração, um grito de resistência, uma obra de arte nascida da força de cada um deles. Mas no fundo, o alarme continuava apitando. Os ecos daquele som persistente traziam à tona uma realidade dura, como um lembrete constante de que o caos ainda não tinha dado trégua. A empolgação tinha seu preço, e Ana sentia os rostos e corpos ao redor dela começando a fraquejar, mergulhando de volta na ansiedade. "Estamos juntos nessa, não esqueçam disso. O que estamos fazendo aqui vai além de uma performance", Ana gritou, encorajando a todos. Mas à medida que a intensidade aumentava, ela também percebia uma inquietação na sala. A pressão do que estava por vir começava a afetar a determinação deles.
Quando a performance começou a alcançar seu clímax, com todos batendo seus objetos e se movendo em um frenesi de emoções, um som mais alto e ameaçador cortou o ar. O alarme parecia se tornar um grito desesperado, bem ali, no meio da alegria e da dança. O que estava prestes a acontecer? Haveria consequências? Ana se virou para o diretor, que agora parecia tão vulnerável quanto ela. E agora, o que fazemos? A pergunta pairava no ar, um desafio e um convite ao mesmo tempo. O que mais poderiam criar diante do desconhecido? Seria aquele o momento de verdadeira transformação ou daria lugar ao seu maior temor? O momento da verdade se aproximava. Ana sentiu um frio na barriga. As batidas dos corações ao redor se misturavam à sirene insistente, e ela se lembrou das conversas que teve com cada um deles. Cada história contada, cada riso compartilhado havia construído não apenas um vínculo, mas a coragem que emanava daquelas paredes. Agora, enquanto o alarme apitava, tudo parecia estar em jogo. Todos, fiquem juntos, ordenou ela, sua voz ressoando firme, quase imponente. A dançarina que havia despertado dentro dela buscava por uma saída, mas a verdade é que o pânico estava se espalhando pelo ambiente. Olhares aterrorizados começaram a se encontrar e alguns funcionários hesitaram, com os rostos pálidos. O que está acontecendo? Uma jovem com cabelos encaracolados questionou, a incerteza disfarçada. Em sua expressão, Ana sentiu a pressão aumentar. Aquela era uma chance de não apenas mostrar ao mundo quem eram, mas também de se manterem juntos, superando o medo que ameaçava desmantelar tudo. Vamos transformar isso em algo positivo, se formos enfrentar qualquer tempestade, que seja juntas. A coragem pulsante nas palavras de Ana deu ao diretor um novo fôlego. Ele se adiantou, segurando a escova como se fosse uma espada, levantando-a quase como um sinal de que não podiam recuar. No ritmo, gritou ele, vamos manter o que criamos, a energia que temos aqui, mostrem do que são capazes. A sala pulsou com um novo espírito. Cada um começou a se alinhar em um círculo, e os objetos que antes pareciam apenas ferramentas de trabalho estavam agora repletos de significado. Ana começou a dançar novamente, com movimentos mais amplos, deixando que seu corpo falasse o que sua mente não conseguia compreender. As pessoas a seguiram, se movendo de acordo com o som do balde que ecoava na sala, como um tambor de guerra. Em um instante, um dos homens decidiu se juntar à dança investindo tudo o que tinha em um passo ousado. Mãos se levantaram, palmas se bateram e os outros começaram a se soltar. O alarme ainda soava, mas agora era apenas um fundo sonoro numa sinfonia de união e expressão. Era um aviso, sim, mas também um chamado à ação. Ana passou por entre eles como uma faísca que acendia a chama. Os movimentos se tornaram uma mistura de apelos emocionais, misturando risos e lágrimas. A raiva e o medo se transformavam em força. Ela poderia ver no olhar de cada um que a felicidade não consistia apenas em dançar, mas em saber que não estavam sozinhos naquele momento decisivo. Isso, estamos juntos, gritou Ana novamente. Deixem a energia fluir, isso é nossa voz, vamos mostrar que nada pode nos parar. Mas, enquanto a tempestade de emoções se desenrolava, um silêncio inquietante invadiu a sala por um segundo. O alarme, que antes era quase um compasso, parou de tocar. Ninguém se atrevia a respirar, e o tempo parecia congelar. O diretor lançou um olhar para Ana, e uma pergunta sem palavras pairava entre eles. O que aquilo significava? Um sopro de esperança ou um sinal de que o pior estava por vir? Ana olhou nos olhos de todos ali e se agarrou ao pensamento de que esse momento era deles. Assim, ela liberou a respiração que estava presa e sorriu, decidida. Preparados para enfrentar o que vem agora? A pergunta ecoou na sala, aguardando a resposta de cada um. O que mais eles poderiam criar juntos, naquele limiar entre a dança e o desconhecido? Mas a resposta que ela esperava veio de uma fonte inesperada, um som surdo no fundo da sala, provando que ainda havia mais a ser revelado. O som surdo reverberou pelas paredes, como se algo estivesse se movendo dentro da sala. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que poderia ser? Ouvindo o eco, os olhares inquietos novamente se cruzaram, agora repletos de curiosidade e um pouco de medo. O ambiente, antes vibrante e cheio de esperança, parecia ser engolido pela expectativa. "Vamos! O que foi isso?" exclamou a jovem de cabelos encaracolados, ainda sem saber se deveria se aproximar ou recuar.
A energia pulsante que havia antes começava a se dissipar enquanto todos demonstravam hesitação. Ana respirou fundo e, ignorando o sentimento de incerteza, decidiu que era hora de agir novamente. Ninguém se move, vamos ver do que se trata, juntos, a força está na união. Sua voz ressoou firme, uma onda de coragem que deslizou entre eles. Com cautela, os funcionários começaram a se mover na direção do som. Os olhos de Ana brilhavam. Cada passo dado era um passo em direção ao desconhecido, mas também à descoberta. Quando chegaram ao fundo da sala, a revelação veio como um raio. Um pano de chão caíra, criando um pequeno ruído, quase como um eco de suas próprias ansiedades. Um riso nervoso escapou dos lábios do diretor, que passou a mão pela testa em alívio. Só um pano, hein? Que susto! A tensão se desfez e logo todos começaram a rir, um alívio compartilhado que rapidamente se transformou em um sentimento de liberdade. Ana não queria deixar aquele espírito se esvair. Olha só, até o pano quis dançar agora. Ana disparou, fazendo um movimento com os braços que fez todos se soltarem ainda mais. Sentindo a energia voltar a encher o ar, ela começou a cantar um trecho espontâneo, e logo o coro se juntou a ela, como se aquele episódio tivesse sido apenas um convite para seguirem em frente. Com renovada determinação, a dança voltou a fluir. Cada movimento se misturou a risadas entusiásticas, e a força imaginativa do grupo se transformou em algo palpável. Era como se a sala estivesse viva, pulsando com as emoções e histórias de cada um ali presente. Mesmo com o alarme já calado, a música interna que eles criaram se intensificava. Ana soltou-se e percolou entre os corpos dançantes, sentindo cada batida do coração de cada um ao seu redor. Era um momento mágico, uma memória que se cimentava na alma de todos. Mas, de repente, uma porta se abriu abruptamente no fundo. As luzes brancas entraram, ofuscando tudo por um segundo e revelando um grupo de pessoas de farda. Um dos homens, claramente o líder, a olhou com expressão séria. Temos uma situação a relatar, precisamos da sua atenção imediatamente. O tom grave contrastou com a alegria que havia tomado o espaço. Ana congelou. Os olhares de todos agora se voltaram para a nova figura que interrompeu a dança. O que poderia estar acontecendo? Seria sobre o pânico que havia invadido o ambiente antes? Calma, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ana tentou acalmar a multidão, mas no fundo seu coração batia forte, misturando esperança e incerteza. Quando ela pensou que já não havia mais surpresas, a realidade estava prestes a entrar em cena de uma forma inesperada. O homem olhou diretamente nos olhos de Ana e com uma voz imponente começou a revelar segredos que poderiam mudar tudo. Quem poderia imaginar o que estava prestes a ser revelado? Como essa nova situação se entrelaçaria com a dança que eles estavam criando? Desculpem pela interrupção, começou o homem, a voz ainda grave, mas estamos enfrentando uma situação crítica. Havia um vazamento em uma das instalações e, por precaução, precisamos evacuar a área imediatamente. As palavras dele cortaram o ar leve que estava presente antes. Um murmúrio de preocupação começou a se espalhar entre os funcionários. Ana olhou em volta, vendo rostos que estavam alegres há poucos instantes se tornarem sérios e tensos novamente. Num momento, todos estavam tomados pela dança, e agora a realidade se impunha, como se quisesse apagar aquele brilho contagioso. Evacuar? Mas é só um vazamento, certo? Podemos consertar isso. Alguém gritou, levantando a voz em protesto. Ana sentiu um suor frio escorregar pela sua testa. O mundo estava de cabeça para baixo, e o que havia começado como um lindo recomeço logo se tornaria uma nova crise. É uma questão de segurança, reafirmou o homem, olhando em volta. Precisamos seguir as diretrizes, agora. Sua expressão não deixava espaço para dúvidas, e isso a afetou profundamente. Era um lembrete de que, por mais que quisessem, nem sempre podiam controlar o que acontecia ao seu redor. Ana sentiu um impulso. Em vez de se desesperar, ela precisaria trazer de volta a força daquele momento mágico que haviam criado. Pessoal, vamos nos mover, mas não deixemos a nossa força se dissipar. Vamos sair ativamente, cantando e dançando como fizemos antes. Ela estava determinada a manter a energia da sala, mesmo em face da adversidade.
As pessoas começaram a seguir a ideia, hesitantes, mas a confiança de Ana tinha um efeito contagiante. Ela começou a dançar, balançando os braços e batendo os pés. A cada passo, um eco de esperança se espalhava. 1, 2, 3, vamos juntos! Inesperadamente, algumas vozes começaram a acompanhar a melodia em meio às risadas nervosas. É só um vazamento, uma colega gritava em resposta enquanto começava a balançar os quadris. Nesse cenário improvisado, Ana se sentia viva. O movimento as fazia sair da tensão e entrar em um estado de união que ressoava forte. A cada passo, ela percebia que o medo, apesar de presente, não conseguia romper a conexão que estavam criando ali. A nossa força está na união, ela repetia como um mantra. Mas no fundo, ela sabia que a situação era séria e que a evacuação era necessária. Enquanto todos dançavam e se moviam em resposta ao que estavam vivendo, ela não conseguia afastar a preocupação. Algo dentro dela pulsava, sugerindo que havia mais à frente do que apenas um vazamento. Uma intuição adivinhava questões maiores em jogo. Quando finalmente saíram do prédio, os raios do sol os receberam lá fora, quentes e revigorantes. O grupo se reuniu em um canto, fazendo uma roda, dançando sobre a luz. Mas cada sorriso estava misturado com uma sensação inquieta. Ana sentou-se em um banco, observando o horizonte, quando o homem que havia trazido a notícia se aproximou. Você fez bem em manter a calma, mas precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo. Não é só o vazamento que nos preocupa. As palavras dele despertaram um frio na barriga de Ana. O que mais estava por vir? O que não estava sendo dito? E a dança? Será que conseguiria voltar a fazer parte de suas vidas agora que segredos mais profundos se desenrolavam? Ela sentia que algo muito maior estava prestes a ocorrer. O homem hesitou antes de continuar, como se as palavras que iam sair de sua boca pesassem no ar. Ana apertou as mãos nas coxas, a ansiedade crescendo junto com a expectativa. O que poderia ser tão sério a ponto de quebrar a atmosfera de dança que eles haviam construído? Aquilo não parecia apenas um vazamento. Na verdade, ele começou, olhando para os lados como se quisesse verificar se alguém estava ouvindo. Surgiram ruídos nas instalações. Não é apenas um vazamento de água. Fomos alertados sobre a possibilidade de algo mais perigoso e precisamos saber quem estava na área. As reações foram instantâneas. Murmúrios se espalharam, rostos se tornaram ainda mais tensos. Ana pôde sentir o frio na barriga se transformar em um nó apertado. O que vocês estão tentando esconder? Ela questionou, sua voz quase um sussurro, mas cheia de determinação. O homem não olhou diretamente para ela. É uma situação delicada. Uma investigação está em andamento e estamos aqui para garantir a segurança de todos. Mas é vital que mantenhamos isso sob controle, ele respondeu batendo os pés nervosamente. Nesse momento, Ana buscou um jeito de acalmar as pessoas. Gente, estamos juntos nessa. Vamos formar um círculo e compartilhar o que estamos sentindo. Se é hora de dançar, vamos aproveitar essa energia. Não podemos deixar que o medo ganhe. Ela se levantou novamente, sua voz vibrando com uma mistura de coragem e incerteza que encantava a todos. Um a um, os colegas foram se juntando a ela, formando um círculo humano. Os braços se erguiam em direção ao céu, e Ana começou a cantar. A gente vai ficar bem. Suas palavras ecoavam no ar, mais como um feitiço do que uma afirmação. A energia voltou a fluir. As vozes tímidas começaram a se juntar à sua, e em segundos o círculo se transformou em algo mágico. Os olhares aterrorizados agora eram de entendimento, como se cada um soubesse que, apesar do medo, havia uma força coletiva ali. O homem que trouxe a notícia observava, confuso, mas um leve sorriso brotava em seu rosto. Enquanto isso, a intuição de Ana continuava a sussurrar, algo escondido nas sombras daquela situação ameaçadoramente normal. Havia um mistério a ser desvendado, e de alguma forma ela sentia que tinha um papel maior nisso tudo. Vamos nos lembrar do que nos une. Sempre que música toca, nós dançamos, Ana gritou, levando todos a se moverem numa coreografia improvisada. Mas a verdade é que sua mente estava correndo. Para proteger aqueles que considerava amigos, que passos adicionais deveria dar? E se houvesse mais do que um mero vazamento à espreita?
Quando a música chegou ao fim e a roda se desfez, o homem se aproximou novamente. Precisamos de você. A liderança, a inspiração que você trouxe fez a diferença. Mas precisamos de um plano. Esse pode não ser apenas um vazamento, e você pode ser a chave para descobrir o que está acontecendo. Ana sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com isso? Ela não era uma heroína, apenas alguém que tentava dançar diante do medo. Mas a responsabilidade sobre os ombros a fez olhar nos olhos do homem. E naquele momento ela percebeu que, talvez, só talvez, seus passos pudessem levar a um caminho que ela ainda não imaginava. Ana respirou fundo. Estou pronta. Vamos descobrir juntos o que está escondido sob a superfície. Mas, diante do frio que começou a cobrir o local e os olhares preocupados que se intensificavam, ela se perguntou: que verdade estaria prestes a ser revelada? E o que faria eles superarem um desafio que se estendia além de um simples vazamento? Ana olhou ao redor, seus amigos ainda respirando fundo, absorvendo a energia do que acabara de acontecer. A música havia parado, mas a vibração no ar persistia, pulsante, como um eco de esperança apressado. O homem, a quem agora Ana se sentia estranhamente ligada, parecia mais decidido. Precisamos agir rápido, ele disse, sua voz ecoando com urgência. Os ruídos mencionados, alguns acreditam que são apenas produtos de encanamentos antigos, outros falam de algo mais, sombrio. Precisamos investigar as áreas onde ocorreram os barulhos e, se necessário, informar as autoridades, mas para isso precisamos de um plano. Ana sentiu o peso da responsabilidade se assentar em seus ombros, mas em meio à tensão, uma ideia começou a formar em sua mente. E se nos dividirmos em grupos? Assim podemos explorar mais eficientemente. Às vezes, a verdade está bem diante de nós e só precisa de um olhar mais atento. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio se estendeu, mas logo, um dos colegas, Lucas, que sempre foi o mais cético do grupo, levantou a voz. E se for um truque? Não deveríamos simplesmente chamar a polícia e deixar a investigação para eles? Ana se virou para ele com um olhar firme. Lucas, nós somos os que estamos aqui. Se algo sério está acontecendo, é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Precisamos descobrir por conta própria. Se houver algo mais, será muito tarde para se arrependermos. Houve um murmúrio coletivo de concordância e, lentamente, todos começaram a se mobilizar. Cada um pegou um parceiro. Ana sentiu uma onda de coragem. Era possível que o que eles descobrissem não fosse nada, mas também podia ser o que todos temiam. E, de certa forma, o medo só aumentava a determinação. Enquanto eles se organizavam, a mente de Ana rodava. Onde começar? O que se escondia por trás daqueles ruídos? Quando todos se separaram em grupezinhos, Ana e o homem que a havia convocado se juntaram. Ela não sabia o nome dele, mas sentia instintivamente que poderiam confiar um no outro. Vamos à área da sala de máquinas, ele sugeriu, e Ana assentiu, sentindo um frio na barriga. A sala de máquinas não ficava muito longe. O caminho era bem iluminado, mas havia um silêncio inquietante. Ana podia ouvir sua respiração enquanto caminhavam lado a lado, o eco de seus passos ressoando nas paredes frias. Ao chegarem, um cheiro estranho começou a invadir suas narinas. Era um odor metálico que parecia deslocado no ambiente normalmente simples da escola. A porta estava entreaberta. Com um olhar cúmplice, os dois trocaram uma rápida expressão de entendimento e entraram, uma onda de expectativa e nervosismo envolvendo-os. Dentro, eles puderam ver ferramentas jogadas ao chão e um espaço desarrumado. Algo ali estava realmente fora de lugar. Você está vendo isso? O homem sussurrou, apontando para um canto escuro, onde uma tampa aberta de um grande painel estava exposta. Ana se aproximou e viu fios elétricos expostos. A luz piscava no interior do painel, como se estivesse chamando por ajuda. O homem se inclinou e começou a examinar os fios. Aqui parece que algo foi desconectado, e não parece ser um acidente. A adrenalina começou a correr nas veias de Ana. A tensão aumentava. Precisamos voltar e contar aos outros, ela insistiu. Mas, de repente, um estrondo ecoou pela sala, fazendo com que todos os objetos vibrassem, e uma sombra intensa atravessou a luz da janela. O coração de Ana disparou. O que foi isso?
Antes que pudesse responder, uma nuvem de poeira levantou-se e a tensão explodiu. Eles não estavam sozinhos. O que mais estava à espreita na escuridão da sala de máquinas? A curiosidade e o medo se misturaram em uma tempestade de emoções, enquanto Ana se preparava para a verdade e o que mais essa noite poderia revelar. O estrondo ecoou como um trovão dentro da sala de máquinas, e Ana e o homem, que ainda não tinha se apresentado, congelaram no lugar. O cheiro metálico tornou-se mais intenso. Os corações aceleravam em um compasso frenético. O que estava acontecendo? O medo se infiltrava em cada canto, mas havia também uma certeza pulsante em Ana. Deviam enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Precisamos sair daqui, sussurrou o homem, mas Ana não se moveu. Algo dentro dela gostaria de descobrir o que se escondia nas sombras. Olhou ao redor, as ferramentas caídas no chão pareciam contar uma história não ditada. Respirou fundo, decidida a seguir em frente. Vamos verificar, pode ser uma pista. Sua voz soou firme, sabendo que a coragem poderia inspirar aqueles que estavam com medo. Cautelosamente, os dois se aproximaram do local onde a sombra tinha desaparecido. A luz intermitente do painel iluminava suas feições tensas. Qual seria a conexão? Entre este lugar e os ruídos que os tinham assustado? O homem esfregou as mãos nervosamente, mas Ana sentiu uma centelha de determinação. Vá você para o outro lado, e eu fico aqui. Se algo acontecer, te chamo. Ele hesitou, mas assentiu, acreditando que juntos estavam mais fortes. Ana observou-o se afastar, ainda segurando a respiração. O espaço era opressivo, e cada segundo que passava parecia aumentar a tensão. Então, de repente, o homem mal se afastou quando ouviram um clangor de um metal caindo ao chão. Está tudo bem? Ela gritou em um sussurro apressado, mas sem resposta. O temor começou a dominá-la. O que quer que tivesse acontecido era mais sério do que tinham imaginado. Ana lentamente começou a se mover na direção do barulho. Por favor, responda! Seu coração martelava. Quando virou a esquina, viu apenas a mesma escuridão que pouco antes parecia tão ameaçadora. A decisão estava clara. Não poderiam se separar. Estavam mais seguros juntos. De repente, um flash passou pelo canto de sua visão. Ela se virou, vendo o homem voltar, o rosto pálido e os lábios tremendo. Tem algo aqui, não estou só ouvindo, sinto algo no ar. Ana inclinou-se para escutar. Havia um som fraco, quase como um murmúrio. A curiosidade venceu o medo. O que você está ouvindo? Um tipo de respiração, parece vivo. Ele balançou a cabeça, parecendo desorientado. Ana sentiu um arrepio. O instinto a dizia que a verdade estava bem ali, à espreita. Eles precisavam saber. Ana segurou a mão dele. Comigo, vamos! E juntos avançaram em direção à fonte do som. O aroma metálico agora estava quase sufocante. Quando chegaram mais perto, descobriram uma sala pequena e escura. Uma luz fraca piscava em um canto, revelando uma figura indistinta encostada na parede. Ana sentiu o sangue gelar. O que é isso? Tremendo, os dois se aproximaram, e a figura começou a se mover. O que se revelava na luz era uma mágica combinação de cor e sombra. Era uma escultura, grudada ao chão, feita de sobras de metal, fios e peças que pareciam ser parte da velha instalação. Um alerta, uma arquitetura viva de advertências. É uma obra de arte! Ana exclamou, sua voz embargada pela emoção. Parece que está tentando se comunicar, como se expressasse a luta, o que estava errado com esse lugar. O homem olhou para ela, os olhos se arregalando. Você está certa, isso não é um acidente. Alguém está tentando nos mostrar algo. Ali nasceu uma ideia. A verdade por trás dos vazamentos e os ruídos poderia ser mais do que um simples problema técnico. Era um grito de alerta, um chamado a todos os que estavam presos na promessa de um mundo melhor. Eram as vozes de quem trabalhou naquele lugar, esquecidos e ignorados. Precisamos chamar os outros, isso é importante, disse Ana, sentindo a adrenalina correr novamente. Eles correram de volta, e assim que chegaram ao grupo, Ana começou a explicar tudo, o que havia visto, a obra. A conexão com as vozes que ouvia. A energia estava mudando novamente. Cada olho estava fixo nela. Uma onda de esperança parecia prepará-los para enfrentar o que vinha a seguir. Se isso é verdade, precisamos agir. Precisamos nos manifestar, fazer todos entenderem nosso poder.
Ana gritou, sentindo a emoção fervilhar dentro de si. E assim o grupo, antes tomado pelo medo, renovou sua coragem. Unindo-se em uma única voz, dançaram e cantaram novamente, deixando que a arte fluísse de seus corações. A sala de máquinas, antes sinistra, tornou-se um espaço de união e resistência. O alarme ecoava, mas agora era tomado pelo ritmo vibrante dos sons de seus corpos se movendo, a música da luta e da arte se combinando em uma sinfonia poderosa. O homem que deve ter trazido a notícia se juntou a eles, sua expressão agora cheia de determinação. Vamos mostrar a eles que não somos invisíveis, vamos realizar uma exposição, retratar esta obra e inspirar mudança. Ana sorriu, sentindo seu coração pulsar em sintonia com aqueles ao seu redor. Era hora de deixar os ecos do medo para trás e abraçar a beleza da transformação. Juntos, enfrentariam o que estivesse por vir. A tempestade poderia ser forte, mas, unidos, eles eram uma força ainda maior. O amanhã se tornou uma promessa de luz, e Ana, de faxineira a artista, sabia que esse era apenas o começo de sua jornada. A arte tinha o poder de mudar vidas, de criar consciência e de unir corações. E ela estava pronta para seguir em frente, enfrentando qualquer desafio que estivesse à espera. Agora, me ajude a espalhar essa mensagem de transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa missão. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocional. Vamos juntos fazer da arte uma poderosa onda de resistência.